Olá a todos e todas, participantes do 10º SEAD. Eu sou Luciana e, juntamente com o Matheus, vamos apresentar o trabalho nomeado Ranger as Engrenagens, uma tese de leitura sobre o conceito de formação ideológica. Poderíamos pensar que o nosso trabalho de refletir sobre as formações ideológicas é um trabalho sobre uma categoria específica dentro da análise de discurso. Mas, ao nos determos nas leituras que sustentam o conceito, nos deparamos com questões que estão relacionadas à luta de classe, ao modo como o Estado se organiza ou é organizado, ao funcionamento da formação social. Todos saberes já lidos por nós nos textos basilares da AD, em Pechet, em Althusser, em outros autores e autoras. Então, ao nos debruçarmos sobre o tema, algumas questões nos surgiram. Como pensar a formação ideológica em sua relação com a formação social? Como pensar a complexidade das forças que arranjam uma formação social e observar o processo de determinância que será fundamental para pensar as questões nas formações discursivas? Como pensar o lugar do Estado nas relações de forças entre as distintas classes e ainda como pensar o funcionamento da formação ideológica sem fixá-la no campo dos saberes dominantes superestruturais? E para pensarmos tais questões, vamos pensar também na relação entre a língua e a vida. Há na reflexão sobre o surgimento e funcionamento da linguagem um conjunto de possibilidades que sempre voltam para inquirir antropólogos, linguistas, historiadores, etc. Mesmo que não seja o foco do nosso trabalho, é preciso mencionar que algumas correntes teóricas, como a dos filósofos soviéticos, entre eles Voloshinov, apontam a categoria trabalho, como a base das reflexões em torno do surgimento da linguagem e, consequentemente, a própria materialidade linguística. Mas onde estaria a importância de pensar o surgimento da linguagem para debatermos os conceitos como formação social, formação ideológica e Estado? Em nosso entendimento, ao explicarmos a existência material das relações de interação pela palavra, via trabalho, adotamos a perspectiva de que é na vida, no mundo e no trabalho que nos deparamos com a história. Poderíamos, a partir de Marx e Engels, pensar que estamos, ao pensarmos o trabalho, pensando como a realidade que fundamenta simbolicamente a vida e as relações e, com ela, a língua. Totalmente, e para pensarmos tal questão, mencionamos diretamente Marx. Totalmente ao contrário da filosofia alemã, que desce do céu à terra, aqui se eleva da terra ao céu. Quer dizer, não se parte daquilo que os homens dizem, imaginam ou representam, tampouco dos homens pensados, imaginados e representados, para, a partir daí, chegar aos homens de carne e osso. Parte-se dos homens realmente ativos e, a partir de seu processo de vida real, expõe-se também o desenvolvimento dos reflexos ideológicos e dos ecos desse processo na vida, em A Ideologia Alemã. O excerto de Marx e Engels serve para pensar que as relações entre homens e mulheres, ao existirem e criar condições de existência, são a base das materialidades tais como as tomamos historicamente. Apesar da aparente evidência em torno do materialismo, que se apresenta a partir de uma concepção não idealista da ideologia, há um caminho complexo em torno do que são as relações de funcionamento do trabalho e que marcam as relações de um outro momento em que Marx tratará a formação social. Assim, a relação entre o real e a materialidade é sempre a partir da perspectiva marxista a própria vida. Mas se a vida é o real, como apreendê-lo? E como fazer ciência a partir do real? Como pensar a língua a partir do real? Para tentar pensar sobre o nó dessa rede longa e sempre móvel, vamos tomar uma passagem de Gramsci. Sem o homem, que significa a realidade do universo? Toda a ciência ligada às necessidades, à vida, à atividade do homem. Sem a atividade do homem, criadora de todos os valores, inclusive os científicos, que seria a objetividade? Um caos, isto é, nada, o vazio, se é que é possível dizer assim, já que realmente
se imagina que o homem não existe, não se pode imaginar a língua e o pensamento. Parece-nos, então, que a dimensão do real proposta pelo materialismo está calcada na própria existência e na forma como ela se organiza, que, por ser complexa, torna complexa e caótica toda e qualquer materialidade que dela advenha, inclusive a língua. Assim, ao pensarmos no funcionamento das teorias marxistas e o modo como elas adentram o campo das teorias linguísticas, estamos diante de um jogo em que as regras, diferentemente do xadrez siciliano, não são possíveis de apreensão em sua totalidade, pois mobilizam a existência histórica, econômica e social. E agora eu passo para o Matheus para ele pensar um pouco mais a questão da formação ideológica. Bom, a linguagem é, para nós, a instância em que podemos observar todas essas questões e relações que a Luciana acaba de demarcar. Um primeiro passo nesse caminho é justamente realizar um trajeto de leitura na teoria das formações ideológicas que, antes de ser pensada ou repensada por Péchet, já figurava nos escritos de Althusser. É no capítulo 6 de Sobre a Reprodução, intitulado O Estado e seus Aparelhos, que Althusser, retomando a teoria sobre os aparelhos ideológicos e repressivo de Estado, dedicará algumas palavras às formações ideológicas. Para o filósofo, há uma relação de dependência entre a formação ideológica primária, que seria a ideologia de Estado, e a formação ideológica secundária, que seria a ideologia realizada especificamente em um determinado AIE. As práticas das duas funcionam no AIE, como destaca Althusser, de forma sobreposta. Isto é, cada um desses domínios ideológicos conjuga uma prática que lhe é própria, mas ao mesmo tempo produz um retorno externo/interno sobre a outra. É como se houvesse uma dialética entre a ideologia primária e a ideologia secundária, ou sobre a própria ideologia secundária com o seu subproduto. Esse funcionamento, no entanto, não é espontâneo nem é a única causa das formações ideológicas. Como chama a atenção Althusser, a existência do subproduto ideológico, secundário, subordinado, derivado, interno ao AIE, passa por uma conjunção de causas que têm uma necessária relação com subprodutos ideológicos e suas práticas exteriores ao AIE, bem como pelo efeito da luta de classes. Em síntese, o que Althusser buscou dar a ver sobre a fórmula da formação ideológica é um funcionamento bifurcado da ideologia, com seus expoentes específicos. Resumidamente, duas formas ideológicas que comungam um complexo processo de incidência/apropriação, mas não se confundem entre si. Dessa forma, Althusser é bem taxativo ao separar a ideologia de Estado como formação ideológica primária e o subproduto do AIE como formação ideológica secundária. É certo também que nessa demonstração de Althusser, pontual e concisa, não pode corresponder a uma tese completa dos elementos, substratos e instrumentos necessários à análise das formações ideológicas. Se Althusser retomou essa questão ao longo de sua obra, a questão das formações ideológicas, foi em outros termos, posto que as formações ideológicas aparecem sob essa designação muito raramente ao longo de sua produção bibliográfica. Voltando nossos olhos à forma como Péchet mobiliza as formações ideológicas, especialmente em semântica e discurso, podemos aprender que sua leitura funciona num duplo princípio, o da diferenciação e o da circunscrição. No primeiro, no princípio da diferenciação, entendemos que a formação ideológica ou as formações ideológicas constituem uma categoria particular no quadro do materialismo histórico, compartilhando/dissolvendo mecanismos, objetos e dispositivos com a formação social, a ideologia dominante e os aparelhos ideológicos de Estado. No segundo caso, no caso da circunscrição teórica, certas pontas abertas nos induzem a remetê-las às noções althusserianas de formação ideológica primária e secundária. Nesse sentido, quando Péchet faz referência às FIs em presença, poderíamos pensar o atravessamento da ideologia de Estado, isto é, da ideologia primária de Althusser?
Na mesma linha, em texto em coautoria com a Roche e Henry, 1991, podemos depreender que as atitudes e as representações, enquanto os conjuntos complexos são mantidas por práticas interiores aos AIEs, seriam elas os subprodutos da ideologia secundária da qual nos fala Althusser. Assumindo um caminho ou outro, os elementos gerais oferecidos por Péchet demonstram que as FI se materializam como um conjunto complexo, contraditório, subordinado, sobredeterminado, condominante, do qual é, ao mesmo tempo, agente e objeto de produção. Trata-se de uma forma histórica concreta que, inscrita na força da contradição, ensina na linguagem os conflitos de classe. Observação esta possível pela relação com as formações discursivas. Os dois princípios, em certa medida, deixam mais ou menos pendentes a sua possível operacionalidade no dispositivo de interpretação dos fatos de linguagem. Não encontramos, cabe salientar, pontes, caminhos ou edifícios capazes de delinear, com força e aventura teórica, a inquietação das formações ideológicas encetadas por Péchet. Dela, fazemos sombra, desvio, e, para contornar isso, buscamos outros elementos que nos oportunizem voltar a ela, sem destruir os andaimes deixados para trás.